Olá pessoal, meu nome é Lene Edson, eu sou professor assistente da Universidade Federal do Oeste da Bahia e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Goiás e hoje vamos falar sobre o que é uma indeterminação. Para falar sobre indeterminação, vamos utilizar o conceito de divisão. Percebemos que tanto a divisibilidade quanto a divisão euclidiana usam a operação inversa da divisão, a multiplicação, para defini-la. Então, vamos usar a multiplicação para justificar algumas divisões e vamos perceber o que acontece quando a gente utiliza o zero nessas divisões. Bom, se a gente dividir 10 por 5, vamos perceber que o resultado é 2, pois 5 vezes 2 é igual a 10, ou seja, o número que multiplica 5 para dar 10 é 2. Percebam que esse é o único número que multiplicado por 5 dá 10. Então, isso é importante. Já quando a gente utiliza o zero, vamos lá, 0 dividido por 5, o resultado é 0. Por quê? 5 vezes 0 é igual a 0. Logo, o único número que multiplicado por 5 dá 0 é 0. Também a unicidade vale aqui. Já se a gente colocar o zero no denominador, a gente tem um pequeno problema, porque 10 dividido por 0 não existe, porque não tem número que multiplicado por 0 seja 10. Não existe esse resultado, portanto, a gente diz que não existe esse número. Agora, se a gente dividir 0 por 0, alguns dirão que o resultado é 0, porque 0 vezes 0 é igual a 0. Porém, esse é o único resultado possível? Bom, vamos ver. Poderia ser 2, porque 0 vezes 2 também é igual a 0. Bom, poderia ser 15, porque 0 vezes 15 também é igual a 0. Poderia ser 1432, porque 0 vezes 1432 também é igual a 0. Portanto, 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Ou seja, existe, mas a gente não pode afirmar quem é esse resultado. Portanto, esse é o caso mais simples de indeterminação. Vemos indeterminações também quando estudamos sistemas de equações no ensino médio. A gente percebe que os sistemas de equações lineares pode ser impossível, possível e determinado, e possível e indeterminado. Aqui mais uma indeterminação. Impossível quando não tem solução, possível e determinado quando a solução é única, e possível e indeterminado quando tem mais de uma solução. Bom, nesse exemplo aqui a gente tem um sistema onde a solução é única. X é igual a 7 e y igual a menos 6 resolve essa equação. Aí a gente tem então um par ordenado que representa o resultado desse sistema. Sistema possível e determinado. Se a gente jogar essas equações no gráfico, a gente percebe que esse par ordenado representa o ponto onde essas equações se encontram. Portanto, é possível e determinado, só tem uma solução. Já esse sistema de equação aqui não tem solução, não existe, a gente não consegue encontrar o resultado, portanto o sistema é impossível. Se jogarmos as equações de novo nos gráficos, percebemos que a gente vai ter duas equações, duas retas paralelas que não se tocam, portanto não tem solução. Já um sistema que possui várias soluções, nós temos aqui o sistema possível e indeterminado. Se jogarmos no gráfico essas equações, vamos perceber que tanto a primeira equação quanto a segunda equação representam uma única reta, ou seja, são retas coincidentes. E existem infinitos pontos e, portanto, infinitas soluções, infinitos pares ordenados que vão solucionar esse sistema. Outro lugar onde a gente usa indeterminação é nas aulas de cálculo dos limites. A gente percebe que ao calcular o limite de funções racionais, se a gente substituir o x pelo valor onde ele tende, a gente muitas vezes encontra 0 sobre 0, que a gente já sabe que é uma indeterminação. Então, o que significa, então, levantar uma indeterminação? Levantar uma indeterminação consiste em fatorar dessa fração racional
simplificar, e aí a gente encontra uma função mais simples para achar o 5. Então o que acontece? Não existe mais indeterminação? Bom, existe sim. O que a gente acabou de fazer foi simplesmente substituir a função f de x, que é uma função racional, pela função g de x, 2x mais 3, que tem o mesmo comportamento, podemos observar nos gráficos, é o mesmo comportamento com uma única diferença, que a primeira função ela não é definida no ponto x igual a 1, e a segunda ela é contínua em todos os pontos e, portanto, pode ser substituída uma pela outra e calculado o limite usando simplesmente a substituição do x na equação. Então a gente tem essas referências. Era isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!